Vamos lá, vamos começar? Oh Jesus, help us. Preciso de pelo menos 50 incendiários comigo aqui de manhã. 50, tem 30 aqui. Tem mais alguém desse lado aqui? A gente precisa aquecer um pouco esse lado aqui. Então alguns incendiários, por favor, estendam as mãos. Esse lado aqui eu acho que está um pouco com mais expectativa. Quer ver? Esse lado aqui tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar? Ok, esse lado aqui como é que tá? Vocês estão com expectativa? Mais ou menos. Vai virar. Eu tô animado, eu preciso estar animado. Hã? Um mês vocês não estão, sei. Vocês estão animados? Tem alguém animado no meio aqui, pelo amor de Deus? Agora você vem pra cá, né? Tá certo. Nosso voluntário do topete mais bonito de manhã veio pra cá aqui agora. Só porque eu falei que tá solteiro, quis ficar em exposição, né, Vasco? Deus está te vendo. Pega ele, Jesus. Austrália conectada, Suíça, Polônia. Eu quero falar sobre ânimo hoje. Oh Jesus, eu creio que essa palavra é libertadora. Vamos orar, Pai, obrigado por essa palavra. Que cada palavra liberada seja como uma flecha que alcança o alvo. Usa, Pai, a minha voz, usa, Pai, a minha boca, para que seja a tua boca nessa manhã, Pai. Mesmo sendo um jovem pastor pregando, que seja a voz do nosso Pai invadindo o nosso coração, Pai. Ressuscita mortos, restaura sonhos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Faz o sobrenatural se tornar normal nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sabe, eu estava encorajando uma pessoa essa semana, e daí surgiu o desejo de ministrar sobre ânimo. Esse mês a gente tem feito uma série, o que pode parar você em 2021. E eu acredito que essa é uma das áreas que pode parar você em 2021. Se o teu ânimo não estiver bem resolvido dentro de você. Então eu queria que você prestasse atenção e anotasse algumas chaves que Deus vai liberar sobre você, porque a grande verdade é que falta de ânimo não tem a ver com falta de alegria, por exemplo. Tem pessoas que são alegres, mas em algum momento elas sem perceber, é muito sutil, a gente vai abrindo algumas portas, a gente vai ativando alguns gatilhos, a gente vai dando algumas brechas, a gente vai deixando de enxergar as coisas como deveria enxergar, e quando a gente vai ver, a gente está completamente abatido, desanimado, cansado. Alguém já passou por uma fase de cansaço, de desânimo, de prostração? Eu estava falando com uma pessoa essa semana, ele tem um potencial absurdo, mas ele deixa alguns gatilhos sabotarem o ânimo dele. E ele acredita que está tudo bem, mas todo mundo que olha para ele consegue perceber que ele precisa ser encorajado, ele precisa ser renovado. Minha vontade era de falar para ele: ei mano, olha para mim, lava o teu rosto, levanta a tua cabeça, wake up, vambora. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para o pastor Márcio, não é fácil para o Neymar, não foi fácil para Jesus, irmão. Homem experimentado em trabalhos, homem de dores, aquele que nós escondíamos o rosto, é o que diz Isaías. Se não foi fácil para o próprio Deus encarnado, não vai ser fácil para você. Mas eu tenho uma palavra, o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não, ele está dizendo: eu venci o mundo, ponto. Ou seja, já está pronto, já foi vencido, já tá bem resolvido. Billy Graham, ele diz: olha, eu li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A primeira chave que eu quero compartilhar com você é que o ânimo tem tudo a ver com a nossa mente. Se você quiser, anota isso, irmão. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. É por isso que é tão importante a gente blindar os nossos pensamentos, levar todos eles cativos a Cristo. Porque pensamentos que a gente permite ter acabam se tornando atitudes que sem perceber a gente começa a ter, e é natural, irmão. Pensamentos que entram na sua mente entram na sua vida. Eu lembro que eu preguei um tempo atrás o Código da Mente, o nome da mensagem. E me chama a atenção o fato de que todo homem que está em crise financeira, ele já consegue se imaginar falido. Ele consegue imaginar como é que vai ser, como é que eu vou dispensar os funcionários, como é que eu vou vender a empresa, como é que eu vou... Todo casal em crise consegue se imaginar divorciado. Eu vou mudar para casa dos meus pais, eu vou alugar um outro apartamento, como é que a gente vai fazer com os bens, eu vou sair de casa no final do mês. Toda pessoa que está em crise, depressiva, consegue se imaginar tomando uma atitude que talvez quando estava bem nunca se imaginou fazendo.
eu vou desistir, eu vou parar, eu vou tirar minha própria vida. O que acontece, irmão, é que quando a gente começa a achar natural ter esses pensamentos, eles nos assustavam no início, e depois de um tempo já começam a não nos assustar mais. A gente vai domesticando os nossos gigantes. Lembra de Davi quando ele chega diante daquele gigante? A Bíblia diz que aquele gigante confrontava o exército há muito tempo. Quando Davi chega lá, ele vai levar marmita para os irmãos dele, irmão. Davi não era para estar lá, Davi não era um soldado convocado para aquela batalha. Mas quando ele chega, ele vê o cenário, ele vê um exército de homens fortes, e ele vê um único homem amedrontando todos eles. É como se Davi falasse: gente, pelo amor de Deus, é sério que vocês não vão enfrentar esse gigante? Quem é esse incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Irmão, pega essa chave. O que fez Davi ser diferente dos outros é que a voz do gigante para Davi ainda não era familiar. O exército está ouvindo a afronta daquele homem no primeiro momento, 2 horas depois, 1 dia depois, e sem perceber, já era comum a voz daquele gigante. Eles domesticaram os próprios gigantes. Deixa eu compartilhar algo com você. Não domestique os seus gigantes. Não é normal desejar parar, não é normal parar de crer em milagre, não é normal se abater, não é normal se entregar, não é uma opção parar aquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Não é normal. Pastor, mas não é natural sentir desânimo? Não é natural se entregar para Ele. Pastor, não é natural a gente estar abatido? Não é natural a gente achar que isso é o final da nossa história. Eu não lembro de quem é o autor dessa frase, mas ele diz que eu não posso impedir que os corvos sobrevoem a minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem sobre ela. Então em 2021 pensamentos ruins vieram sobre você, provavelmente são só 20 e poucos dias do ano, mas com certeza algo já se levantou para tentar te parar. E a gente não tem ingerência sobre isso, irmão. Eu não consigo controlar o universo, mas eu consigo controlar aquilo que entra na minha mente. Você está comigo? Diga amém. Provérbios 23, 7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Deixa eu contar uma novidade aqui, irmão. Se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. Eu acho que eu posso ser até um pouco mais direto. Se você se sente como uma vítima, você já se tornou uma. Você deve conhecer alguém que coloca a culpa em todo mundo. O problema é do sistema, o problema é da economia, o problema é do presidente, o problema é da vacina, o problema é do comércio, o problema é dos meus líderes, o problema é da minha esposa. Não, irmão, o problema não é de ninguém, o problema é seu. Você precisa resolver, você precisa se resolver. Quando a gente começa a se sentir como uma vítima, a gente se torna uma. Eu almocei com um empresário essa semana. Ele é um grande empresário, talvez um dos maiores empresários brasileiros aqui em Miami, no sul da Flórida. E ele estava me contando a história dele. O pai dele bem sucedido, eles tinham uma vida muito boa. Um belo dia o pai dele faz as malas e vai viajar negócios. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Um dia ele está estudando na escola mais cara que existia, tendo as roupas mais caras que se podia comprar. 6 meses depois, a mãe está trabalhando como faxineira para ele continuar estudando na mesma escola. Eles estão morando de favor em casas separadas. E aí a pergunta é: o que ele fez? Ele fez o que precisava ser feito. Meninos reclamam do que não conseguem fazer. Homens fazem o que precisa ser feito. Se você perguntar qual que é o final da história dele, ele se tornou o pai que não teve. Evangelho fala sobre novos começos. Não tem mais a ver com o pai que você teve, tem a ver com o pai que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com o tipo de líder que você teve, irmão. Tem a ver com o tipo de líder que o teu liderado vai ter. A gente tem que parar de ficar reclamando do que a vida nos trouxe, e a gente tem que começar a governar sobre as tempestades e definir o que vai ser daqui em diante. Eu conheço empresários que durante 20 anos ficaram reclamando do plano Collor. Eu quebrei por causa do plano Collor, irmão. O Collor já passou, o plano Collor também. Muita gente quebrou e se reconstruiu. Então recomece hoje. Recomece, irmão. Recomeça, reconstrói. Deixa Deus renovar você. Tem uma passagem na Bíblia, eu compartilhei com um amigo essa semana, que fala, a Bíblia dá instruções tão práticas. Até quando a gente for jejuar, a Bíblia diz o seguinte: quando você for jejuar, lava o teu rosto, para que ninguém te veja abatido. Porque se você receber dos homens a recompensa, não vai receber de Deus a recompensa. A Bíblia está dizendo em outras palavras o seguinte: se você ficar com autocomiseração, se vitimizando, o tapinha nas costas já é a tua recompensa. Não tem como eu fazer por você se você já recebeu o que queria.
Então você vai jejuar, você não está jejuando para ninguém, você está jejuando para você. Você vai buscar, você não está buscando para mostrar para ninguém, você está buscando para você. Irmão, você vai construir, você não precisa construir para mostrar para ninguém, você está construindo para você. Eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu para parar e tentar impressionar pessoas que estão ao meu redor. Essa é a história de Neemias. Neemias está reconstruindo o muro em dias que não conseguiram reconstruir em décadas. A Bíblia diz que envia então um mensageiro para dizer: ei, Neemias, vem para cá, vamos conversar. Ele fala: cara, eu não tenho tempo para conversar, porque eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu. 2021, irmão, se alguém tentar sentar para ficar chorando e lamentando, você precisa ser alguém que vai encorajar e falar: irmão, deixa eu te falar, 2020 já acabou, começou um ano novo e Deus está fazendo coisas novas. Faz sentido? Você está comigo? Amém? Se você não controla o que você pensa, você nunca vai controlar o que você faz. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Me ajuda no teclado aí, irmão, que eu estou falando sobre ânimo. Tá incrível, você é um maestro maravilhoso, mas eu preciso de um pouco mais de punch. A palavra está dizendo: tudo que for bom, verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que edifica, tudo que constrói, tudo que empodera, tudo que gera esperança, medite nessas coisas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos declarar, ouvir, ler, meditar, escrever, expressar em todo tempo, todo dia, aquilo que nós cremos, porque nós somos atacados todos os dias, nós somos desafiados todos os dias, nós somos bombardeados por notícias ruins todos os dias, mas nós não estamos nos enchendo todos os dias. Então é como um copo que a todo tempo é esvaziado, mas nunca se enche. E a gente está assustado porque está desanimado. Nós estamos desanimados porque a mídia está o tempo inteiro dizendo para a gente, de forma implícita, que não vai dar certo. Mas a palavra está o tempo inteiro compartilhando com a gente aquilo que Deus já preparou a nosso respeito. Então a grande verdade, irmão, é que é como aquela analogia dos dois cães, tem um bom e tem um mau. Qual deles é mais forte? O que você alimenta mais. Às vezes a gente faz dos nossos jornais o nosso devocional. Essa chave Deus me deu alguns meses atrás, eu queria compartilhar com vocês. Alguém está sendo edificado em algo nessa manhã? Não faça das suas crises o seu devocional. Como você começa a tua manhã? Irmão, começa com o que Deus diz a teu respeito, não com o que as contas em cima do balcão falam para você. A gente tem que começar a nossa semana. Deus, eu sei que o Senhor tem coisas preparadas para mim que eu ainda não acessei, eu ainda não entendi, mas o meu coração se alegra na certeza de que mesmo que nada faça sentido hoje, tudo vai fazer sentido amanhã. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, eu não entendo, mas eu abri mão do direito de entender. Bill Johnson diz que se nós quisermos experimentar a paz que excede o entendimento, a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. Como vai ser, André? Eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Como é possível? Eu não sei, mas eu sei que Deus não depende do possível para fazer. Você está comigo? Diga amém. Tem uma frase de um autor chamado Beride, ele diz: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode se desenvolver bem sem nenhuma comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Hebreus 10:23 diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, deixa eu compartilhar algo prático essa manhã. Nós precisamos crer no que pregamos. Nós precisamos crer no que cantamos. Nós precisamos crer no que ensinamos aos nossos filhos. Nós precisamos crer no que escrevemos nas legendas dos nossos posts do Instagram. Nós precisamos crer naquilo que ouvimos desde criança a respeito de quem Deus é. Não tem a ver com saber, tem a ver com crer naquilo que se sabe. Se você for perguntar para qualquer pessoa desanimada: você sabe que Deus é bom? Sim, eu sei. Você sabe que Deus pode curar? Sim, eu sei. Você sabe que Deus pode fazer o impossível? Sim, eu sei. Então por que você está abatido? Porque isso é só um conhecimento, não se tornou ainda a sua base de fé. Nós precisamos crer.
John Stott diz: eu sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Vocês estão comigo aqui ainda? Guarda essa chave, irmão. É impossível ter uma vida positiva se você tiver uma mente negativa. É impossível ter uma vida positiva se você tiver uma mente negativa. Eu tenho um pack para compartilhar com vocês de passagens que falam sobre esperança. É um coquetel molotov. É impossível dar errado. Eu quero ministrar sobre você. Romanos 15, 1 Pedro, Romanos 12. Romanos 15 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. 1 Pedro, vamos junto, lindão. Vamos junto, eu estou incendiado, pelo amor de Deus. Lê, dirige esse culto aí, irmão, como eu faço quando você está pregando. Amados voluntários, me ajudem, a gente está pregando sobre ânimo, não sei se você percebeu. É engraçado, toda a realidade se contrapõe ao que vai ser ministrado no dia. A gente vai falar sobre fé, um monte de coisa tenta minar ela ao longo da semana. A gente vai falar sobre alegria, parece que vem um céu fechado de bronze. A gente vai falar sobre ânimo, parece que a gente está com um órgão aqui de uma igreja de 20, 30 anos atrás. Irmão, 1 Pedro 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus entre os mortos. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu tenho uma segunda chave para compartilhar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Você pode não controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você enxerga isso. Você pode não controlar nada do que acontece com você, mas você pode controlar como você enxerga isso. Tem uma história da Michelle Obama, e eu gosto muito dessa história, já contei inúmeras vezes, eu nem sei se é verdade. Um dia no jantar eu vou perguntar para ela, eu fiquei sem graça das últimas vezes. Reza a lenda que estava ela e o Barack Obama jantando, e aí o garçom se aproximou, e quando o garçom saiu, ela falou: ele já foi meu namorado. Aí o Barack Obama falou assim: ah, é? Uau, se você tivesse casado com ele, você ia ser a esposa do garçom então. Aí ela falou assim: não, ele seria o presidente dos Estados Unidos. O que é isso, André? Perspectiva. A forma como a gente encara, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente lida com tudo aquilo que se coloca diante de nós. Irmão, eu conheço pessoas que com um problema se abatem, eu com um problema me ativo. É uma escolha, eu decidi. Tá tudo indo ruim, parece que eu tô com ainda mais sangue no olho para fazer acontecer. Por quê? Porque nada vai parar uma promessa fundamentada em Deus. Então quando alguém tenta parar o que Deus prometeu para mim, eu entendo como não sendo só alguém tentando me parar, mas alguém tentando parar a palavra que Deus liberou. Ninguém para aquilo que Ele começou, irmão. Então eu não tenho controle sobre o que acontece, mas eu tenho controle sobre como eu enxergo, perspectivas. Irmão, não é que os fatos sejam diferentes, são os filtros que são diferentes. Tem alguém aqui que enxerga com um grau muito alto de miopia, muito alto, que está com óculos aqui? Cadê você? Onde é que está você? Ninguém? Glória a Deus, irmão, nosso culto de oração tem funcionado. Você, Paulinho, você está com seu óculos aí? Lentes? Que isso? Chique. Ninguém? Hã? O seu é alto? Uma pessoa comum fica meio... 6, cadê? Já deixa eu usar, vaso. Seu pastor daqui pedindo socorro, me ajuda a emprestar seu óculos. Vem cá, salva de palmas pro óculos do nosso irmão do sax. Empresta óculos. Jesus. Hã? Fiquei bonito com o óculos, obrigado, irmão. Vem cá, agora eu preciso de um voluntário aqui. Pode ser você, vem cá, meu irmão. Vem cá. Esse óculos ele facilita para perto ou para longe? Aqui para Miami mesmo, né? Tem a história de um cara lá em Cabo Frio, ele foi comprar o óculos, aí o oftalmo falou: é para perto ou para longe? Não, é aqui para Cabo Frio mesmo. Para perto. Ele facilita para longe? Facilita para longe, tá. Coloca ele aí. Tá bonitinho, mano. Segunda vez que eu te amo, hein? Se Deus te abençoar esse semestre, você lembra do teu pastor, hein?
Valentine's Day chegando, vai ter conferência aqui, Valentine's Conference. Tá conseguindo enxergar bem? Mais ou menos. Deixa eu te falar, se eu pedir para você enxergar algo longe, tá melhor ou tá pior? Não tô enxergando nada, tudo embaçado. Beleza. Tá conseguindo enxergar aquele rapaz que está sentado ali, lá no final? Não, tudo muito embaçado. Beleza, agora tira o óculos, por favor. Você consegue enxergá-lo? Eu esqueci meu óculos também. Ah, pelo amor de Deus. Produção, me ajuda aí. Você tá conseguindo enxergar? Não, continuo sem enxergar, pastor. Eu não enxergo, tem 3 dias que eu não estou enxergando nada. Você está enxergando ele agora? Ok. Oh, Jesus. Jesus está me olhando no trono e está falando, você quer falar de ânimo, filho? Tereis aflições, tem de bom ânimo. Seguinte, você consegue enxergar melhor agora sem óculos? Ok, obrigado. Já me ajudou na analogia. O ponto é o seguinte, irmão. Sabe o que mudou entre você e ele? Nada. Mas o filtro com que você enxerga é diferente. O ponto é, irmão, a gente não precisa que os fatos mudem para que a gente se mova. A gente precisa enxergar os fatos de uma forma diferente. É por isso que toda circunstância adversa pode ser um ativador para você ou pode ser o final da tua história. Irmão, quando Pedro vê águas, ele fala, a oportunidade de andar sobre elas. Quando Davi vê um gigante, ele pergunta, o que vai ganhar aqui matar o gigante? A Bíblia diz, olha o que os homens falaram. Olha, se você matar o gigante, irmão, a promessa que fizeram para Davi, qualquer um de nós enfrentaria um gigante hoje. Você vai casar com a filha do rei e todos os seus impostos vão ser abonados. Até o Donald Trump tinha ido contra aquele gigante. Ele falou assim, sem impostos, tá bom, eu estou indo. Irmão, alguns olhavam um gigante. Davi fala, é a oportunidade de eu entrar no palácio. Alguns olhavam tempestades. Pedro fala, é a oportunidade de andar sobre as águas. Alguns olhavam cativeiro. José fala, só uma etapa no cumprimento do meu chamado. Então, irmão, por mais que a gente não consiga mudar os fatos, a perspectiva significa nós estamos mudando os filtros. Você está comigo? Diga amém. Você pode aplaudir nosso voluntário bonitinho, que não está enxergando nada com óculos ou sem óculos. Deus te abençoe. Vai com Deus, meu filho. Anota na lista aí, Lê, por favor, não chamá-lo nos próximos 2 anos. Brincando. Somos 4.300 famílias conectadas agora. E eu queria compartilhar isso com você, irmão. Não é que os fatos estão diferentes em 2021, mas os nossos filtros estão. Mateus 6,22 diz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Irmão, é natural a gente ter uma estação ruim. O que a gente não pode fazer é se entregar a ela. Bill Johnson diz que fé não é negligenciar os problemas. Fé é não dar aos problemas o papel de governo na construção da nossa história. André, então você está dizendo que a dívida não existe? Não. Eu estou dizendo que a dívida não é o ponto final da tua história. Irmão, fé não é a gente olhar para um boleto. No Brasil existe boleto, né? Aqui são os bills, ou sei lá como é que se chama. Não é você olhar para um boleto e achar que fé é chamar o boleto de algo que ele não é. Você vai pegar um conjunto de boletos, botar na tua mesa e vai começar a falar, isso não é um boleto, isso não é um boleto, isso não é um boleto. Não, isso não é fé. Isso é loucura, irmão. Faz sentido? O que você está fazendo? O pastor falou para mudar o filtro, irmão. Isso não é um boleto. Não, irmão, isso não é um conselho que eu te dei, isso é loucura. Fé não é olhar para um boleto e fazer com que ele sofra uma crise de identidade. Fé é você saber que apesar da quantidade dos boletos, Deus continua provendo a tua casa. Apesar do que se levanta, Deus continua sendo por você. Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, então você está dizendo que eu posso comprar o que quiser e no final das contas Deus vai pagar a conta? Não, Deus não é o nosso parceiro de aventuras. Não é para a gente fazer o que quer. Irmão, não atribua a Deus a consequência dos seus problemas se você antes não entregou para Ele o seu controle. O que eu estou dizendo é, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu nunca vi, o salmista diz, um justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. Só que essa promessa, ela é precedida por uma palavra, o justo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 42:11 diz, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Tem a história de um profeta chamado Elias. Alguém que lembra da história de Elias? Elias, no auge do seu ministério profético, desejou morrer. Irmão, Elias, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva. Elias tinha multiplicado o azeite e a farinha na casa da viúva. Elias tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Elias, ele estava tão ousado em Deus, que quando ele vai confrontar os profetas, ele fala: vamos fazer o seguinte, a gente constrói um altar e o Deus vivo vai enviar fogo como resposta. Vocês podem começar. Então 450 homens começam a clamar e nada acontece. Começam a se mutilar e nada acontece. Começam a suplicar e nada acontece. E Elias, ele estava tão ousado que ele começa a ironizar. Ele fala um pouco mais alto, talvez o seu Deus esteja no banheiro, não está ouvindo. Quem sabe ele já está velho demais e não está escutando. Quem sabe seja como nosso irmão, não está enxergando bem. E eles começam a suplicar e nada acontece. Elias então chega na vez dele e ele começa a derramar água sobre o altar, e mais água, e mais água, e mais água. E ele clama e Deus responde com fogo dos céus. Esse mesmo homem, dias depois, está numa caverna pedindo para Deus para que tire a própria vida. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Não existe ninguém super espiritual que nunca se abata. Mas não existe nada mais espiritual do que crer que mesmo nos abatendo, Deus nos coloca de pé de novo. Elias está numa caverna, Deus envia o anjo com pão sobre a brasa e fala: e come e se levanta, porque você vai ter uma jornada longa. Elias come e se deita de novo. O anjo fala, o anjo parece com a nossa mãe na época do Middle School. O anjo acorda e ele fala: e come, porque a sua jornada é longa. Deus está falando para Elias o que Deus está falando para alguns de nós essa noite. Ei, essa manhã eu entendo que o que você está passando te abate, mas não faz sentido você parar aí, porque eu ainda não parei de fazer. Então lava o teu rosto, se alimenta e continua, porque a jornada é longa. Pastor, eu quero parar em 2021. Não, irmão, você tem 40 anos pela frente, você tem 60 anos pela frente, eu não sei quem está me ouvindo, você tem 10 anos pela frente. E aí, lava o teu rosto e continua. É normal se abater? Não é normal se entregar. A gente olha para Elias e a pergunta talvez seja: qual é a diferença? Só um pouquinho mais bate o volume, irmão. Estou feliz que você está feliz agora. Glória a Deus. Qual é a diferença entre esse homem ousado que enfrentou seus inimigos, desse homem agora que está pedindo para morrer? O coração. Você pode declarar comigo? Diga: eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Efésios 1,18 diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmão, a gente tem que guardar nosso coração. A verdade é que a gente ganha ou perde qualquer batalha na nossa mente. Você quer um exemplo claro? Alguém já olhou para uma foto de algum momento no passado e chorou? Se sentiu triste, ou sentiu saudade, ou sentiu nostalgia? Alguém já passou por isso? Você pega aquela foto de uma ex-namorada, de um ex-namorado, daquela viagem para Paraty, aquele terreno lá em Saquarema, você falou: tempo bom. Quando você estava naquele tempo, você não queria mais ele. Quando você estava naquele tempo, irmão, tem uma pessoa que se mudou para cá e ele falou: pastor, eu estou tendo crise de adaptação. Eu falei: o que você está sentindo? Parece brincadeira. O que você está sentindo falta do Brasil? Ele falou: de fazer compra no Presunic. Eu juro. Eu não sei explicar, pastor. Todo dia eu ia de manhã no Presunic, comprava pão. Você está rindo, mas é sério. Eu falei: você não está sentindo falta do Presunic? Você está sentindo saudade de alguma coisa no seu coração na época em que você ia no Presunic? Alguma coisa naquela etapa da tua história te dá saudade, mas não é aquilo que você fazia, é como você estava. Eu tenho saudade como eu estava no Brasil. Talvez a tua saudade não seja do Brasil, mas seja do quanto você estava firme com Deus no Brasil. Quantas pessoas eu conheço que falam: pastor, eu vim para cá, eu tenho um chamado, eu me perdi, eu me acostumei, eu me acomodei, eu estou pensando em voltar. Não é voltar que vai mudar a tua história, é aonde você está, você dentro de si, voltar onde você parou. Você quer voltar a viver o que você vivia? Volte a fazer o que você fazia.
Não é a geografia que tem que mudar, irmão, é algo dentro de você que tem que mudar, é o nosso coração. Por que olhamos para uma foto antiga e sentimos saudade? Se aquele tempo não existe mais. Porque nós damos atenção, guarda isso. Tudo que você dá atenção, você dá poder. Você dá atenção para o teu passado, você empoderou o teu passado. É um gatilho excelente para sofrer com depressão. Você só consegue dar atenção para o teu futuro, você está empoderando só o teu futuro. É um grande gatilho para você sofrer de ansiedade. A gente tem que ser bem resolvido com o nosso passado, ter expectativas comedidas com o nosso futuro, mas a gente precisa dar atenção para o nosso presente. Deus está fazendo algo exatamente agora. É o ânimo de Deus vindo sobre você agora que vai fazer você construir o teu amanhã. São as sementes que você está plantando agora que vão gerar as sombras pelas quais você vai descansar amanhã. Eu já compartilhei esse provérbio oriental, eu sou apaixonado por ele. Esse provérbio diz o seguinte: o melhor momento para plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, irmão, a gente tem que saber que aquilo que a gente dá atenção, a gente dá poder. 2 Crônicas 15:17 diz: sejam fortes, não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu lhe darei graças. Salmos 73:26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Hope lives in the future. A esperança mora no futuro. Eu amo essa frase do Irving McManus: a esperança mora no futuro. Para onde a gente está indo, André? A gente está indo para lá. Elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu passado não existe mais, já está bem resolvido. O meu futuro está sendo construído. Como? Pelos passos de fé que eu estou dando hoje. A gente não tem tempo para parar e ficar discutindo o que deu errado. A gente precisa voltar a sonhar o novo. Tem de bom ânimo, irmão, olha para mim. Eu queria dar um conselho bem prático que eu ouviria da minha avó, provavelmente se eu tivesse abatido. A minha avó, ela é casada com... Meu avô era português, a minha avó brasileira, mas a minha avó era muito mais portuguesa do que o meu avô. Se é que você me entende. Mão pesada, rústica. Se eu falasse para minha avó que eu estou desanimado, ela fala assim: pare de besteira, menino, lava o teu rosto e vai trabalhar. Em alguns momentos, eu acho que a gente precisa desse chacoalhão. Você não é uma vítima. Você é o protagonista da tua história. Você não é uma vítima. Você é alguém que foi sonhado pelo próprio Deus. Você não é uma vítima. Em Cristo você é justificado, em Cristo você é sarado, em Cristo você é empoderado, em Cristo, irmão, você pode todas as coisas. A palavra de Deus diz: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um dos adesivos mais colocados na parte de trás dos carros. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que essa frase não está dizendo que tudo vai acontecer de bom, não. Paulo está dizendo um pouco antes dela: olha, eu posso passar fome, como eu posso ter abundância. Eu posso ser provado em cadeias, como eu posso pregar para os príncipes da minha geração. Eu posso ter o meu pai internado no hospital, como eu posso ministrar cura no dia seguinte. Eu posso ter uma conta de luz cortada 10 anos atrás, como eu posso abençoar missionários anos depois para irem pelas nações. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. O meu Deus não é um Deus de momentos. Ele não parou quando me fez, não parou quando me reergueu. Deus continua fazendo. Então o que eu faço? Eu continuo com meus olhos fitos naquilo que Ele preparou para mim. Hope lives in the future. O futuro, irmão, é onde a gente está caminhando. A gente precisa caminhar para lá. Não dá para morar lá, senão você vai ser extremamente ansioso, mas você precisa caminhar para lá. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmos 31:24 diz: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso. Quantos creem que Ele é poderoso? Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Game over. Essa afirmação de Jesus, a banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Essa afirmação de Jesus, quem jogou videogame entende muito bem isso. Sabe quando você chega no último chefão e aparece game over e vai subindo os créditos? Não tem mais o que fazer. Acabou. Já foi vencido. O problema é que a gente ouve essa afirmação, e eu quero falar sobre isso de novo. A gente acredita que Jesus está falando: eu venci o mundo, toma o controle e fica em paz, você vai vencer também. Não. Ele está dizendo: eu venci o mundo, acabou. Agora tudo que você vai fazer é usufruir da herança que eu já dei para você. Irmão, evangelho não se resume à conquista, evangelho se resume à herança. Aquele que não cometeu o pecado, se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a loucura, olha a dinâmica do escândalo da graça. Ele não cometeu o pecado, mas recebeu o pecado. Nós não cometemos a justiça, mas recebemos a justiça. Ele não tinha doença, mas se fez doente. Nós éramos doentes, fomos feitos sarados. Ele era completamente próspero, superabundante em tudo, se fez o menor de todos. E nós que éramos pobres, cegos e nus, fomos superabundados em todas as coisas. Ele era filho, se fez escravo. E todos nós que estávamos no inferno fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Irmão, o que Jesus está dizendo não é que vocês vão vencer também. O que Jesus está dizendo é: eu já venci, agora só usufrua do que eu já liberei sobre você. Eu acho que a gente tem que mudar em alguns momentos a nossa oração, porque a nossa oração em vários momentos é pedindo para que Deus nos ajude, quando na verdade somos nós que precisamos cooperar com o que Deus já está fazendo. Pega essa chave, irmão, você está comigo? Deus, me ajuda aqui em Miami, eu preciso expandir a igreja. Se eu oro, Deus me ajuda em Miami, a minha oração parte do pressuposto, de que eu estou fazendo algo e eu preciso que Ele me ajude a fazer. Pega essa chave, irmão. Deus, está pesado aqui em Miami, me ajuda. Ou seja, da dinâmica dos céus, André está carregando algo muito pesado e a gente precisa dar uma força para ele. Deus, eu preciso de uma ajuda aqui com a minha casa, eu não estou conseguindo suprir ela. Então significa que eu sou o provedor da minha casa e Deus vai me ajudar de alguma forma. Quando a gente inverte essa dinâmica, tudo fica mais leve. Pai, me ensina a cooperar com o que você quer fazer para minha casa. Pai, me mostra como eu posso te ajudar no que você está fazendo aqui em Miami. Pai, eu só não quero atrapalhar. Uma das orações que mais quebrou o meu coração, aquilo ali, irmão, aquilo ali para mim foi um termômetro do quanto que o meu coração estava saudável. Eu falei: Deus, obrigado por isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu encostei o meu rosto ali na grade um pouco antes de subir. E eu falei: Pai, obrigado por me deixar pregar na sua igreja. Mano, aquilo destruiu meu coração, eu só chorava. Porque é como se a minha mente tivesse entendido: a igreja não é minha, é uma graça poder pregar nela. Por mais que a gente possa achar que a gente faz o calendário, Lê, você prega semana que vem, eu prego nesse domingo. Irmão, Deus me permitiu subir e falar em nome dEle. Deus me permitiu ter fôlego para falar em nome dEle, porque todas as coisas que acontecem porque Deus faz ou permite. Existe a vontade ativa de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é como Deus permite. Pastor, então há algumas coisas ruins que acontecem, é Deus quem faz? Não, é a vontade permissiva de Deus. Ele não vai influenciar o nosso livre-arbítrio. Deus nunca vai colocar a mão dele sobre a tua e vai fazer algo por você. Deus não vai levar os seus filhos para passear por você. Deus não vai pedir perdão para tua esposa por você. Deus não vai pegar o dinheiro do teu bolso e vai dizimar por você. Deus não vai colocar você de joelhos e vai orar por você. Por quê? Porque Deus não quer robôs próximos deles. Deus quer filhos assentados com Ele. Então Ele está dizendo: olha, você faz o que você quiser, mas se eu puder te dar um conselho, escolha caminhar comigo.
Filho, você pode escolher entre a vida e a morte, mas se eu puder te dar um conselho, escolha a vida. Filho, você pode viver longe de mim ou perto de mim, mas se eu puder te dar um conselho, escolha habitar em mim. A gente tem que ter esse entendimento, irmão. Deus, Ele não vai fazer por você. Então o que a gente tem que fazer é cooperar com o que Deus já está fazendo. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Romanos 12:2, na nova linguagem traduzida, diz: não copie o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Então você aprenderá a conhecer a vontade de Deus para você e o que é bom, agradável e perfeito. Pastor, mas eu estou cansado. Salmos 18 diz: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. 2 Coríntios 10:13, talvez alguns vão dizer: pastor, mas você não tem ideia do que se levanta contra mim. Você está falando, mas é fácil. Você mora em Miami, você está tendo uma vida boa, você tem 2 filhos lindos, irmão. 2 Coríntios 10 diz: porque nós, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência